Olá, todos meus irmãos e amigos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, neste momento, observar a palavra do nosso Deus, para que nós sejamos edificados pelo nosso Senhor, para que a sua palavra possa transformar as nossas vidas. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 1 a 3. Nós queremos fazer uma breve reflexão a respeito do que nos diz a palavra do Senhor nesse texto de Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 3. Não será um sermão expositivo, apenas uma reflexão a respeito do que nos diz o Senhor neste texto de Hebreus 2, versículos 1 a 3, onde nós queremos falar um pouco a respeito da superioridade da pessoa de Cristo e também de sua obra. Assim diz a palavra do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe pela sua palavra, nos edificando, e para que Ele nos fale ao coração para a glória do seu nome. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos nesse momento, mais uma vez, te agradecer pela tua graça sobre nós e te pedir, Senhor, que tu fales ao nosso coração por meio da tua palavra. Obrigado por esta graça. Obrigado, Deus, por este privilégio que o Senhor nos dá de sermos os teus filhos, de sermos a tua igreja e de sermos conduzidos pelo Senhor mediante a tua palavra que nos é pregada, que nos conduz, que nos ensina, nos instrui e nos transforma. Nos abençoe, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos por isto, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesse texto nós podemos observar a respeito da obra de Cristo, da sua pessoa, Cristo que é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado para que nós fôssemos perdoados, purificados de nossos pecados. E aqui nesse texto nós percebemos que devemos nos apegar e nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, às verdades pregadas pela palavra de Deus. E o texto diz que nós devemos não nos desviar desta verdade. Aqui o autor aos Hebreus busca fazer com que os seus leitores originais, os crentes hebreus que estavam dispersos, para que eles não se apegassem às coisas desta vida, a um judaísmo que estavam trazendo sobre o cristianismo. E o texto diz, olha, se apeguem com mais firmeza às verdades ouvidas. Sejam crentes que se apegam com firmeza ao Evangelho. Não negligencie isto, porque se negligenciarmos isto, seremos tratados de uma forma que não será boa para nós. E assim diz o texto que se esta palavra que é firme, que foi pregada, ela puniu aqueles que transgrediram e que desobedeceram a esta palavra, estes receberam um justo castigo,
E aí ele fala como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação. E o texto afirma no versículo 3 que esta palavra que nos afirma esta tão grande salvação, ela nos foi anunciada inicialmente pelo Senhor e ela nos foi confirmada também por aqueles que a ouviram. Quando o texto diz que não escaparemos se negligenciarmos a esta tão grande salvação que nos é pregada pela palavra, o texto fala daqueles que são transgressores da aliança em Cristo. Estes não escaparão, estes serão castigados por serem transgressores da lei do Senhor. E aqui o texto aponta para um castigo que é o castigo da morte eterna, a separação eterna do nosso Deus. E eu quero trazer uma breve reflexão a respeito do que nos diz este texto e quero que você atente para o fato de que nós devemos nos apegar a este Evangelho, a esta verdade que nos é pregada pela palavra do Senhor, e devemos nos apegar com mais firmeza, como nos afirma o versículo 1. E diz o texto que a palavra do Senhor, ela é verdade. Ela corresponde às verdades ouvidas por aqueles que pregam a Escritura do Senhor. E o texto aqui está nos conduzindo a termos uma fé que esteja intensamente focada em Cristo, na sua pessoa e na sua obra. E se a nossa fé ela não estiver focada na pessoa bendita e na obra de Cristo, nós estaremos intensamente distantes do Evangelho, negligenciando a tão grande salvação. Lembrem daquilo que nós já havíamos dito em uma certa mensagem a respeito de estar talvez perto do Salvador, mas longe da salvação, né? Perto no sentido de estarmos ouvindo, de estarmos mais próximos da igreja no sentido talvez físico, mas espiritualmente distantes. E aqui o texto está dizendo: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O Salmo 53, como o Salmo 14, dois salmos do salmista Davi, ele usa o mesmo texto nos dois, no primeiro versículo, né, desses dois salmos, dizendo: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Veja que o texto diz que este insensato, que em algumas traduções da língua portuguesa, das nossas Bíblias, diz que ele fala no seu coração, não com suas palavras. Ele não confessa com a sua boca que não há Deus, mas ele confessa isso no seu coração. O coração está distante de Deus. O coração está desapegado do Senhor. O coração é um coração que negligencia a palavra de Deus, que desobedece a palavra de Deus. Aqui nesse texto da carta aos Hebreus, o seu autor busca trazer esses crentes hebreus para se apegarem à fé em Cristo Jesus. Eles estavam inclinados a uma fé completamente equivocada. A fé em anjos, a fé em práticas de sacrifícios da antiga dispensação, e não havia para aqueles crentes hebreus o pleno entendimento sobre o Evangelho da graça. A pessoa e a obra de Cristo
não estavam claras para eles. Eles não conseguiam entender a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Eles não conseguiam entender que Cristo era o grande Salvador que veio de forma humana para ser, como diz o texto lá da carta aos Romanos, no capítulo 5, o Adão perfeito que satisfez a vontade de Deus. Aquele que fez o verdadeiro, pleno, único e suficiente sacrifício para que esse sacrifício fosse salvífico e pudesse nos salvar e nos apresentar ao Senhor. E Ele é o sumo sacerdote, aquele que não apenas ofereceu o sacrifício, mas Ele foi também este sacrifício. Aqui vemos que o autor da Epístola aos Hebreus deixa claro que Cristo é maior que os anjos. Cristo está no trono celeste. Ele domina toda a criação. Ele está recebendo as honras celestiais, adorando e servindo, e sendo servido, né, pelos próprios anjos. Isso está lá no capítulo 1, nos versículos 3, 4 e 6, que diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E no versículo 6 diz: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Os hebreus, esses crentes, que são os leitores originais desta carta, eles estavam negligenciando a fé cristã. Eles não estavam entendendo quem era o Cristo Salvador, o sumo sacerdote. Eles não estavam conseguindo entender que Cristo estava acima dos anjos, estava acima dos homens, que era Cristo aquele que ofereceu o sacrifício, aquele que veio para nos redimir dos nossos pecados. O foco da fé desses crentes hebreus não estava na nova aliança. E muitos haviam deixado até de frequentar a igreja, de frequentar os cultos. E é por isso que no capítulo 10 o autor traz uma recomendação para estes irmãos, dizendo: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele está dizendo para aqueles irmãos: tomem cuidado desse afastamento que vocês estão tendo da palavra do Senhor, não estão congregando, não estão em comunhão com o corpo de Cristo, não estão sendo de fato a igreja de Cristo, por estar dessa forma tão dissociada, negligenciando a palavra do Senhor e negligenciando este dever de estarmos congregando, de estarmos observando a palavra do Senhor. Nós estamos em um momento difícil nesses dias, onde estamos sendo tolhidos de irmos às nossas igrejas por conta desta pandemia. Mas veja que, apesar dos pesares, nós estamos tendo um privilégio de ouvir a palavra de Deus sendo pregada através das redes sociais, sendo pregada através do YouTube. Estamos usando esses recursos virtuais, né, para que preguemos a verdade, a palavra do Senhor, mas estamos também num momento em que estamos observando aqueles que estão atentos à pregação da palavra do Senhor e aqueles que não estão. É um momento também que
está se definindo quem são e quem não são, quem é e quem não é, quem de fato está apegado a Cristo, apegado à sua palavra, e quem não está apegado à sua palavra. É um momento onde Deus está nos avaliando, nos analisando e vendo se estamos de fato apegados com mais firmeza às verdades ouvidas pela sua palavra. Jesus aqui nesse texto, ele que é o próprio Deus, o Deus homem que veio para apresentar o sacrifício para salvar as nossas vidas, para trazer a nossa redenção, a nossa salvação. Veja que Cristo experimenta na sua obra, no seu ministério, ele experimenta o pavor da morte, ele faz com que a ira de Deus volte-se contra ele, por nossa conta, por nossa culpa, por nossa causa. E nesta condição de sumo perfeito sacerdote, ele nos apresenta nos céus como filhos de Deus e como seus irmãos, como ele diz lá nos versículos 11 a 13, que diz, versículos 11 a 13 deste mesmo capítulo 2 de Hebreus: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Veja que Cristo, este sumo sacerdote perfeito, este Senhor que é perfeito, este Senhor em quem repousa a superioridade em sua pessoa e em sua obra para a nossa redenção e para que nós sejamos apresentados perfeitos e agradáveis ao Senhor. Ele aqui nos diz nesses versículos que ele é santificado e ele nos santifica também. E diz o texto que ele nos trata como seus irmãos, seus co-herdeiros, que são apresentados ao Senhor e em quem ele põe esta confiança para crermos no Evangelho e para seguirmos a Cristo. Portanto, devemos ter em mente, devemos focar o nosso entendimento sobre essa superioridade da pessoa e da obra de Cristo, para que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas pela palavra do Senhor. Não negligenciemos a palavra do Evangelho da Graça. Não negligenciemos esta tão grande salvação. Senão o texto diz: da forma como no passado aqueles que transgrediram, que desobedeceram a esta verdade pregada, receberam um justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tudo Cristo fez por nós, para nos salvar e para nos conduzir à fé e para nos conduzir à confiança em Deus, como diz o versículo 13. Portanto, importa que estejamos cada vez mais apegados a Cristo e à sua palavra. Devemos cuidar para que não estejamos tão próximos do perigo, do abandono da verdade, do Evangelho da Graça, para que não estejamos tão próximos da apostasia, como temos visto, muitos próximos da apostasia e muitos apostatando. Devemos cuidar com isso. Devemos ter cuidado com esses perigos, com esses riscos enormes, com esses riscos gritantes, e devemos nos identificar com o Senhor Jesus. Devemos ter o cuidado para que nós não
cometemos os mesmos erros, não cometamos os mesmos erros que as igrejas modernas têm cometido, onde as pessoas têm se agarrado a tantas coisas, têm se agarrado a anjos, a óleos, a instrumentos, né, que eram usados na antiga dispensação, da forma como Deus administrou a sua aliança lá na antiga dispensação, se agarrado a tantos materiais e não se agarrado a Cristo. O problema desses crentes hebreus era este. E o autor está dizendo, cuidado, não negligenciem isto. Observem o Senhor Jesus, o que Ele fez. Estas coisas às quais vocês estão se agarrando eram sombras das coisas que agora estão claras, estão sendo apresentadas pelo Senhor Jesus. Eram sombras daquilo que haveria de vir. E Cristo, Ele era o que haveria de vir e Ele já veio. E vocês devem se apegar com mais firmeza a Ele. Então vemos que assim os cristãos dos nossos dias estão cada vez mais nesse sentido de se apartar de Cristo por meio de apego às coisas que não são, que não é Cristo, que não é a superioridade da pessoa de Cristo, que não é a obra de Cristo. Então devemos ter esse cuidado. Então o texto aqui nos afirma, devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, ao Evangelho da Graça, para que nós não recebamos o justo castigo de sermos punidos por termos transgredido e desobedecido a esta verdade que nos é pregada pelo Evangelho. Cristo é o nosso Senhor. Cristo, Ele é o Senhor perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado. Ele é aquele que apresentou perfeito sacrifício para que nós pudéssemos ser purificados, santificados e apresentados ao Senhor. Então que nós possamos, a respeito do que observamos nesse texto, observar a superioridade de Cristo, da sua pessoa e da sua obra para a glória do seu nome. Que nós nos apeguemos com firmeza à palavra do Senhor e ao seu Evangelho. Oremos nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos te louvar, te agradecer mais uma vez pela tua palavra, por esta palavra pregada, por esta palavra observada, e que nós, ó Deus, possamos ter a nossa mente inteiramente focada neste entendimento, nesta certeza, nesta convicção de que o Senhor Jesus, o nosso sumo perfeito sacerdote, que se sacrificou por nós, que ofereceu o verdadeiro, único, perfeito e suficiente sacrifício, para que nós, ó Deus, pudéssemos ser co-herdeiros com Ele, co-herdeiros desta herança celeste, desta herança bendita, indizível, que foi comprada, adquirida pelo sangue do Senhor. Deus, que nós nos apeguemos à Tua palavra, ao Teu Evangelho. Modifica os nossos corações, transforma os nossos corações, aplica ao nosso coração a Tua palavra para o louvor de Tua glória. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, passando por dificuldades, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, infectados por este vírus. Que Tu possas, ó Deus, derramar a Tua graça, que Tu possas abençoar o nosso país, a nossa nação. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento. Leva-nos a superar este momento tão difícil para o louvor da glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Deus. Que a Tua igreja seja abençoada,
e que a tua igreja, Deus, seja de fato o sal desta terra, luz deste mundo, para a glória do teu nome. Nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que Deus derrame a sua graça sobre as nossas vidas. Deus abençoe a todos nós.